Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai que nos ama, Santo e misericordioso, nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, éramos inimigos do Senhor Deus, mas através da grande misericórdia que nos amou, morreu por nós. E através do seu sangue precioso, derramado por nós, nossos pecados foram lavados, e sem nenhum valor a ser pago por nós, fomos salvos pelo Senhor. Nós agradecemos pela essa esperança gloriosa que o Senhor Deus nos permitiu para que pudéssemos entrar no seu reino. O Senhor Deus não nos abandonou como órfãos, mas sempre está conosco. Cuida de nossas fraquezas, nos conduz para o meio da verdade. Nós agradecemos. Nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus, estamos louvando, aprendendo a sua palavra. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que pudéssemos estar dentro da comunhão diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós. Que o Senhor possa nos sustentar, que através da palavra, do poder do Espírito Santo, o Senhor possa aperfeiçoar a cada um de nós. Que nas nossas vidas nós possamos viver como seus filhos, sem nenhuma vergonha, Senhor. Que a cada momento, o Senhor Deus possa nos permitir a sua graça, porque nós estamos vivendo num mundo onde está cheio do pecado, onde acontecem diversas coisas perigosas. Nós não sabemos somente o que pode acontecer no dia de amanhã. Senhor, se nós não tivermos a sua graça, nós podemos ser derrubados. E através da sua palavra, o poder do Espírito Santo, Senhor, possa nos sustentar. Que o Senhor Deus permita a sua graça, a sua glória. O Senhor permita para que nós possamos cumprir o seu trabalho, Senhor. E nós, como seu corpo de Cristo, nós possamos realizar o nosso trabalho, Senhor. Senhor, nossos irmãos e irmãs, somente que estão diante do Senhor Deus, que o Senhor Deus possa estar junto deles. Que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos pregar o Evangelho. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos fazer o seu trabalho. Senhor, que o Senhor Deus permita a sua força, que nós possamos viver diante do Senhor Deus, para que nós possamos ser utilizados diante do Senhor. Senhor, nesse tempo precioso, que o Senhor deseja nos manifestar a sua palavra, a sua santa vontade. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos compreendê-la, para que assim nós possamos aprender quais tipos de pessoas nós devemos nos tornar diante do Senhor Deus. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주겠습니다.
Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vamos ler todos juntos. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, pelo domingo de manhã, nós continuamente estamos aprendendo a palavra sobre o vivo e o morto. Então, quando nós falamos de um cristão que recebeu a salvação de vivo e que não recebeu a salvação, nós dizemos que é morto, aquele que está morto em espírito. Então, o vivo e o morto são muito diferentes. Então, por que eu estou continuamente pregando com esse tema, o vivo e o morto? Então, porque o cristão, realmente ele precisa saber quão preciosa é a sua salvação, precisa pensar profundamente sobre essa graça que tem recebido. E é por isso que a vida de um cristão é muito diferente do mundo. Então, tem muitas pessoas que vivem sem saberem disso. Então, o vivo e o morto são muito diferentes. Uma pessoa que recebeu a salvação é uma pessoa que está viva. Quem não recebeu a salvação é aquele que está morta diante do Senhor Deus para a eternidade. Então, o Senhor realmente disse que nós, que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, agora fomos vivificados. Então, quando nós morremos, nós temos a separação do nosso corpo e espírito. Então, esse espírito dessa pessoa que morreu, ela vai para o inferno, para o juízo do Senhor Deus. É um lugar onde você vai ser julgado para a eternidade. Então, uma pessoa que é vivo em Cristo Jesus é uma pessoa que obteve a vida, é uma pessoa que pode viver eternamente junto com o Senhor. Então, agora nós precisamos saber o significado do seu espírito, da sua salvação. Não deve esquecer que realmente precisa viver diante do Senhor Deus. Então, é por isso que o vivo, ele é totalmente discernido do morto. Ele vive uma vida totalmente diferente. Então, nós podemos dizer que é uma vida diferente. Precisa ser diferente. Então, é por isso que enquanto eu estou estudando a Bíblia também, a vida de um vivo espiritual é muito diferente deste mundo. E eu sinto isso. E estou recebendo muito desse ensino. Então, conforme a palavra que nós estamos lendo, então, um cristão, realmente ele é uma nova criatura.
Então nós podemos dizer que é uma criatura que foi criada novamente diante do Senhor. Uma pessoa que recebeu a salvação está em Cristo Jesus. Quem não recebeu a salvação está fora de Cristo. Então, você estar em Cristo, você está fora de Cristo. Isso significa sobre a salvação. É por isso que quando nós recebemos a salvação, nós estamos em Cristo Jesus. Então, quando nós recebemos a salvação, nós estamos no Senhor e o Senhor em nós. Então, esse é o dia da salvação. Então, no dia em que recebemos a salvação, então quer dizer que eu estou dentro do Senhor e o Senhor está em mim. Como em 1 Coríntios capítulo 6, ele já disse que quem se uniu com o Senhor é quem recebeu a salvação. Então, quer dizer que eu estou dentro, o Senhor entrou dentro de mim e eu estou dentro do Senhor. Quer dizer que eu estou aliado ao Senhor. E tem muitas palavras assim na Bíblia. Como em Romanos capítulo 6, o Senhor também já disse. Então nós fomos unidos com o Senhor, é por isso que morremos e fomos sepultados com Ele. Então o Senhor, Ele morreu por nós. Quer dizer que eu, pela fé, morri com o Senhor. Então quer dizer que realmente um só homem morreu por todos. Então não quer dizer que somente Cristo, o Senhor, morreu, mas todos morreram junto com o Senhor. Então o Senhor é aquele que não tem pecado, ele não tinha motivos de morrer, mas ele morreu pelo pecador. Quer dizer que o Senhor, ele morreu pelo pecador. Então, isso quer dizer que nós que merecíamos morrer, mas o Senhor, ele morreu por nós. Então, o juízo que nós merecemos receber, o Senhor, ele recebeu por nós. Então, é por isso que o Senhor, ele já foi morto, sepultado, e fomos sepultados com ele, e o Senhor ressuscitou. Então, quer dizer que o Senhor, ele ressuscitou, e nós agora estamos assentados junto com o Senhor nos céus. Então, nós que recebemos a salvação, os cristãos, estamos com o corpo aqui, mas nós estamos situados junto com o Senhor no reino dos céus. Então, tem pessoas que falam, eu recebi a salvação. Então, se nós equipararmos isso a este mundo, tem pessoas que falam, eu sou o ministro, eu sentei no local do ministro, ou eu estou assentado no lugar do presidente. Isso não quer dizer que ele está sentado naquela cadeira, o assento do presidente ou do ministro. Quer dizer que ele é o ministro ou ele é o presidente. Então, isso se refere a essa posição. Da mesma maneira, essa posição quer dizer que nós estamos aqui assentados ao lado do Senhor. Então, quando nós vamos para o Senhor, a posição que os cristãos estão, realmente nós precisamos saber quão imenso é, incrível, essa posição. É por isso que quem recebeu a salvação está no Senhor e o Senhor está neles. Então, isso quer dizer que o Senhor está em mim. Entenderam? Então, claro, o Senhor, ele está dentro de nós. Então, realmente, pelo conhecimento mundano, nós não conseguimos compreender verdadeiramente. Então, mas o Senhor, que é o Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, nós podemos dizer que o Deus Pai é aquele que fez a promessa, e o Deus Filho é aquele que veio para este mundo, conforme o prometido, para cumprir, e nós chamamos de Filho. É por isso que o Filho realmente partiu e cumpriu todo o seu trabalho. E o Espírito Santo, ele veio para nos permitir essa graça e agora ele está dentro de nós. É por isso que em Romanos capítulo 8,
o Espírito de Cristo está em nós. Aqueles que não têm o Espírito de Cristo não são de Cristo. Então agora o Cristo está em nós. Realmente Cristo está em mim, o Espírito Santo está em mim. Tudo isso significa a mesma coisa, não tenho como separar. Então isso quer dizer que agora o Senhor Cristo está comigo. Então quer dizer que e agora nós não podemos ser separados do Senhor. Então é algo incrível. Então, pelo nosso próprio entendimento, é algo difícil para compreendermos. Mas esta é a verdade. Coisas que nós não conseguimos compreender, nós somente precisamos crer. Então, como que os céus podem ser criados em um único dia pela palavra do Senhor? Mesmo que nós tentemos imaginar com o nosso entendimento, é incompreensível. Então, nessas horas, nós precisamos só crer. Então, por que que o Senhor, Ele morreu por nós? É porque Ele nos ama. É por isso em 1 João, capítulo 4, realmente nós cremos nesse amor que o Senhor, Ele nos amou. Então, é algo incrível. Ou seja, o comprimento, a largura, a altura, a profundidade, como em Efésios capítulo 3, sobre o amor de Deus. Então, nós podemos compreender quão grande é essa graça do Senhor. Da mesma maneira, quando nós olhamos para os pais, nós falamos, os pais, eles nos amam. Então, como é que nós podemos saber que os pais, eles amam? Não tem como saber por completo. Você vai crescendo e você vai aprendendo. Então, nós vamos vivendo e vamos descobrindo, quão realmente comprido é esse amor do Senhor. Realmente como todo o vasto terreno, até o horizonte, seja a profundidade, que seria o do mar. Então, quando nós vamos vivendo a vida, nós vamos compreendendo. É por isso que nós vamos nos preenchendo, vamos aperfeiçoando cada momento mais. Vamos nos tornando plenos diante do Senhor. Isso quer dizer que nós estamos em Cristo, Cristo está em mim. Então quer dizer que agora eu fui crucificado com Cristo. Então quer dizer que o Senhor Jesus realmente já morreu e agora eu morri com Cristo. E agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, conforme dito o apóstolo Paulo. Então o homem anterior, antigo, agora já morreu, agora eu estou vivo dentro do Senhor. É por isso que agora qualquer um que está em Cristo Jesus, aquele que recebeu a salvação está em Cristo Jesus. Então, realmente, o Senhor Deus, Ele criou todas as coisas, os céus, as terras, todas as criaturas que aqui estão. Ele criou todo o universo, mundo, e nos seus 6 dias, Ele preencheu a vida nessa terra. Os animais conforme as suas espécies, as plantas conforme a sua espécie. Então, quer dizer que o Senhor, Ele criou realmente a vida. Da primeira criação do Senhor, então nós podemos dizer que não é uma criação perfeita. Então, se nós demos um exemplo, quando nós estamos construindo uma casa, por exemplo. Então, hoje em dia é difícil nós vermos, mas tem pessoas que constroem uma mini casa, uma pequena cabana ali, no meio da construção, porque ali é o lugar onde se prepara, é para coordenar, é para fazer as reuniões, para guardar equipamentos. Então, é simplesmente um depósito, uma casa pequenininha na frente do local da construção. Então, depois que terminam de construir a casa de verdade, aquela pequena casinha é destruída. Então, da mesma maneira, nós podemos dizer que este mundo não é um mundo que é a obra-prima, não é, como podemos dizer, é a obra perfeita do Senhor Deus, não é a construção final, não é o destino final. Então, agora nós todos que estamos junto do Senhor, estamos vivendo diante do Senhor, nós podemos dizer que o novo céu e a nova terra realmente estão por vir. Quer dizer que essa terra de agora, esse céu de agora já desapareceram.
Por quê? Não é perfeito, não é eterno, não é definitivo. Então nós podemos dizer que essa roupa, este mundo é como roupa que vai envelhecer, como vai se perder. Então quer dizer que nós precisamos trocar de veste, trocar de roupa. Então quer dizer que precisa mudar por completo. E também, se nós olharmos dentre as criações do Senhor Deus, a coisa mais preciosa, nós podemos dizer que é o planeta Terra. Então, se nós olharmos para este universo, realmente nós temos diversas estrelas, temos vários planetas, mas a coisa mais preciosa, o local mais precioso ao ver do Senhor Deus, você sabe aonde que é? É o planeta Terra. Então, o homem, enquanto ele vive neste mundo, então, aqui tem muitas casas, tem muitas pessoas nesse planeta onde nós estamos vivendo, mesmo que haja muito. A coisa mais importante é o quê? A coisa preciosa. É a sua casa. Você sempre vai lembrar da sua casa. Quando parte da sua casa, você quer voltar para casa rápido. Por quê? Porque aqui é a sua casa. Então, o Senhor Deus, ele criou os céus, criou todo o universo. Mas a atenção do Senhor Deus, o interesse do Senhor Deus está na terra. Porque aqui vive o homem que foi criado conforme a imagem de Deus. Então, o homem que foi criado conforme a imagem de Deus está nessa terra. É por isso que em Salmos, capítulo 40, realmente já disse que o homem que não sabe a sua preciosidade é como um animal que perece. Então, o homem que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus é o ser mais precioso. Ser criado conforme a imagem do Senhor é algo incrível, não é algo simples. Foi criado para o plano de Deus. Então, se você foi criado conforme o plano do Senhor Deus, o homem realmente é o ser mais precioso diante do Senhor Deus. Então, mas o homem que não consegue compreender isso é como um animal. Então, o homem não é um animal, mas em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, realmente se nós somos como animais que vamos perecer, porque os animais eles perecem, que morrem, o homem simplesmente pega o animal, devora, não sente peso na consciência. Então, da mesma maneira, nós nascemos para morrer. Mas o homem não nasceu para isso. O homem nasceu para quê? Para obter a vida eterna. Por quê? O Senhor nos criou conforme a sua imagem. O Senhor Jesus veio para este mundo para nos dar essa vida eterna. É por isso que não existe ser mais precioso do que o ser humano. É por isso que, na palavra de Mateus, o Senhor já disse que o homem, mesmo ganhando todas as coisas do mundo, realmente do que adianta? Realmente não está se referindo à vida da carne, realmente de 60, 70 anos. Nós estamos falando do seu espírito. É por isso que o espírito ele é mais precioso do que todas as coisas. E é por isso que o Senhor Deus, para salvar o espírito do homem, ele enviou o seu filho precioso, mais precioso do que todas as coisas, para morrer na cruz. Então, já que ele é o mais precioso, então pensem bem. Realmente nós que fomos criados conforme uma grande, imensa preciosidade. Então, para que possamos ser salvos, precisa permitir algo mais precioso, algo muito incrível para que possa realmente pagar por esse preço, que é o Senhor Jesus. Como em Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Realmente todas as coisas neste mundo têm a validade, têm um prazo. Então, todas as coisas que foram criadas abaixo dos céus têm um prazo, têm uma validade. Quer dizer que depois que acabar o tempo, essa validade se acaba. Então, tudo existe um prazo, uma validade. E qual é o objetivo ali? Então, como em Eclesiastes capítulo 3, o Senhor, ele já permitiu o coração do homem de buscar as coisas eternas. Então, o homem, ele vive algumas dezenas de anos neste mundo. Mas o espírito, ele busca as coisas espirituais, as coisas eternas. Ele quer viver como o Senhor. Ele deseja ser como o Senhor, porque tem o espírito que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus. É por isso que este mundo é um momento preparatório para podermos ir para esse reino eterno. É por isso que as coisas deste mundo, nós podemos dizer que são coisas
mente inseguras, coisas que irão desaparecer. Assim como a roupa que vai envelhecer. Olhem para o planeta Terra, como ele já envelheceu. Então, esse planeta Terra depois, quando a Bíblia já diz que vai ser destruído pelo fogo. Então, mesmo que não seja pelas armas nucleares, realmente vai se tornar um mundo inabitável pelos homens. Sabiam disso? Assim como a roupa vai envelhecer, vai se desgastar, então nós precisamos nos vestir do novo. Então o homem, ele vive neste mundo, ele vive algumas dezenas de anos neste mundo. Mas o Senhor Deus, ele não criou o homem para isso. Então, vivendo dezenas de anos, centenas de anos, realmente tudo isso é algo momentâneo. É somente um processo que se passa. É por isso que em Hebreus, capítulo 13, realmente não temos lugar para nós habitarmos, não é um lugar eterno. Não é um lugar para vivermos eternamente. Então é um lugar que nós estamos buscando as coisas vindouras. Quer dizer que o Senhor já preparou as coisas das alturas para nós. Então é por isso que quando nós olhamos para as coisas deste mundo, são coisas que envelhecem e desaparecem. Então o homem viver neste mundo realmente irá desaparecer também. Então, quando nós podemos ver em Lamentações, realmente o Senhor Deus permitiu o sofrimento e o labor para o homem, e isso não é o bom grado de Deus. Mas, realmente, o sofrimento, a dor, a morte que temos neste mundo. Mas esse não é o bom grado, não é a real vontade de Deus. O que isso quer dizer? Não é porque o Senhor ele odeia o homem para matar o homem. Não é que o Senhor realmente quer dar o sofrimento, mas é para ensinar que este mundo não existe a verdadeira felicidade. Este mundo não existe a verdadeira esperança. As pessoas elas se esforçam neste mundo, querem viver num mundo bom. Mas pense bem, se o mundo, você vive muito bem neste mundo, para que você vai querer os céus? Não precisa. Não, as pessoas do mundo, eles desenvolveram a cultura, a ciência, o entretenimento, todas as coisas que nessa terra que já foi amaldiçoada pelo Senhor Deus. Eles pensam que vão viver eternamente aqui. Mas isso quer dizer que você está se opondo ao plano de Deus. Então, este mundo não é um lugar feliz, não é um lugar agradável, não é um lugar para vivermos eternamente. Mas as pessoas olham para este mundo amaldiçoado e usam seus métodos, constroem a sua própria torre de Babel. Eles pensam que vão viver eternamente, eles moldam este mundo para isso. Não conseguem nem viver 100 anos de idade. Então, como eu já vi ontem também, um diácono me mandou uma mensagem. Ele disse que é uma pessoa famosa nos Estados Unidos, que era uma celebridade. Ele juntou muito dinheiro, construiu sua casa, comprou o melhor carro de todos. Então ele começou a viver uma vida assim invejável, mas ele adoeceu e estava acamado. Então, mesmo que a vida dele realmente seja de luxo, não tem o que fazer. Então a enfermeira vai puxando o carrinho de rodas e ele não consegue nem se mexer, ele só fica acamado sendo levado de um lado para o outro. Então Salomão também. Realmente ele juntou todas as coisas, mas ele já disse que este mundo é tudo que é vaidade, vaidade, vaidades. Tudo é vaidade. Bom, em 1 João capítulo 3, versículo 17, ele já disse que todas as coisas deste mundo já passaram. Então, somente aquele que faz a vontade do Senhor Deus que permanece para sempre. Este mundo vai desaparecer, vai passar. Então, é por isso que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. Então, uma pessoa que, após receber a salvação, é uma pessoa que foi criada novamente. Ele é uma nova criatura. Quando eu vi na tradução em inglês, ele disse uma nova criação.
Quer dizer que é uma nova criação de Deus. New creation. Então, o Senhor ele já criou o novo céu e a nova terra. Quer dizer que o antigo céu e a antiga terra já passaram. Então, se desfizeram. Quer dizer que agora nós iremos estar com o Senhor nesse novo céu e nova terra, onde não existe lágrimas, não existe dor, não existe sofrimento, não existe angústia. Todas as coisas passaram as coisas do princípio. Então, quer dizer que é um lugar eterno, um lugar glorioso, um lugar perfeito. Então, para entrar no novo céu e nova terra, nós precisamos nos tornar em uma nova criaturas. Então, mas o homem, com esse homem antigo dentro dele, não tem como ir para esse céu novo, para essa nova terra. Então, o Senhor que criou, não fui eu que criei uma coisa dessas. Como Efésios, capítulo 2, versículo 10, nós somos criaturas dele. Nós somos criados conforme a imagem do Senhor. Então, o Senhor, ele criou o homem. Então, ele não consertou a sucata, mas ele criou totalmente novo. É por isso que nós somos uma nova criatura. Então, seja as nossas ações, a nossa vida, todas as coisas realmente não quer dizer que foi alterado, consertado, reformado. Não, quer dizer que as coisas já se passaram. As coisas velhas já passaram. O antigo homem, o homem que foi amaldiçoado, o homem do pecado, já passou. Então, agora, eis que se fez novo. Então, dentro de uma palavra tão simples, olhem só isso. Uma pessoa que recebeu a salvação é uma nova criatura. Foi criado em um novo homem. Então, para nos levar para o céu e terra nova. Quer dizer que é o reino de Deus. Quer dizer que é um lugar onde o Senhor Deus ele criou tudo de novo. Quer dizer que nós agora somos uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Então, o homem que era pecador dentro de Adão, amaldiçoado, que merecia o castigo, já acabou. Agora, eis que se fez novo. Então, vejam. Então, olhem, mostrem. Então, nós precisamos viver mostrando. Nós precisamos viver da mesma maneira como uma nova criatura. Falando, vejam, eis que se fizeram. Então, nós, agora dentro de Cristo Jesus, agora somos pessoas novas dentro do Senhor. As coisas velhas já passaram. Então, quer dizer que as coisas amaldiçoadas, então, o homem que merecia o castigo, o juízo, já acabou. Quer dizer que agora eu ressuscitei com Cristo. Então, quer dizer que eu agora estou para entrar nesse novo céu, nessa nova terra do Senhor Deus. Então, agora eu me tornei novo. Então, quando eu olho para essa palavra, tem coisas que eu lembro. Então, antes, não temos muito, mas lembram das pessoas que vendiam, na Coreia vendiam uns bolinhos na rua. E eles falavam, estamos vendendo como se fosse um bolinho, um doce. E essas pessoas que vendiam esses doces, elas sempre falavam, nós compramos sucata, aceitamos panelas, equipamentos, máquinas, não dá para usar, sabe, sucata. Então ele recebia sucata e vendia esses doces em troca. Então, quando nós perguntávamos para eles, falavam, o que que você está fazendo com essa sucata, senhor? Então, ele levava ou para derreter, ou para utilizar em outras coisas, para reciclar. Então, tinha várias formas. Então, quando colocam no fogo, eles derretem por completo todos aqueles metais e faziam novas panelas, novos pratos. Então, derretiam essas coisas velhas, antigas, e faziam coisas novas. Então, é algo incrível. Então, é bom porque pegavam coisas sucatas, coisas que já não eram usadas mais, e usavam de novo, criavam de novo. Então, tem pessoas que falavam, senhor, aqui, olha essa panela, a panela aqui tá meio amassado, e você pode me dar um pouquinho mais de doce, já que é uma panela que está em bom estado? Não, não adianta. Ele vai, amassa, pisa em cima, quebra, ele vai derreter, não importa
Se está, a panela está em bom estado, se está suja, se está quebrada, nada importa, ele vai derreter. Então, você tendo pouco pecado, tendo muito pecado, você ser uma pessoa bonzinha ou não, isso de nada importa. Então, conforme vai criar um novo prato. Então, quer dizer que você é criado conforme uma nova pessoa diante do Senhor. Então, é por isso, o Senhor, Ele nos cria como algo novo. Nós precisamos saber disso. Nós somos criados conforme algo novo. Eis que as coisas velhas se passaram. Eis que se fizeram novas. Então, o filho do diabo se tornou filho de Deus. Agora, alguém que não era povo de Deus se tornou povo de Deus. Então, quer dizer que agora, para poder entrar nesse novo reino do Senhor Deus, não é algo incrível? Tornou um novo povo, um novo homem. Não conseguem crer nisso? Precisam crer no trabalho que foi feito pelo Senhor. Então, agora se fizeram em novas pessoas. Então, agora nós nos tornamos em filhos de Deus. Então, é por isso que agora esta é a regra. Então, primeiro, que o homem é uma nova criatura. Nós precisamos crer nisso. E agora, se olharmos em Efésios capítulo 4, palavra de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 21. Efésios capítulo 4, versículo 21. Se é o que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está é a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despongeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, se nós olharmos para o conteúdo dessa palavra, é um pouco diferente. Agora, lá diz que nós nos tornamos em um novo homem. Tá, aqui ele está dizendo para nós nos revestirmos do novo homem. O que significa isso? O nosso estado, agora, o estado, a identidade, somos filhos do Senhor Deus. Quer dizer que uma pessoa que merecia ir para o inferno agora se tornou povo do Senhor Deus, agora vai para o céu. As coisas velhas já se passaram, ele se tornou uma pessoa nova. Então, quando nós vivemos no meio do pecado, ainda no meio deste mundo, ainda temos o que? A concupiscência carnal. Nós temos esse homem antigo. Então, seria ótimo se desaparecesse todo esse instinto pecaminoso dentro de nós, tivéssemos o coração santo, o coração bom. Seria excelente. Mas, vamos ver, um mendigo, por exemplo. Realmente, ele do nada se tornou um príncipe. O rei pegou um mendigo e transformou ele num príncipe. Então, ele tem o seu estado, a sua identidade como um príncipe. Então, se der algo de bom, ele come. Mas, pense bem, ele é mendigo, ele deixa cair, fica comendo coisas do chão. Disse para dormir numa cama boa, mas ele vai e dorme ali no chão, no canto. Então, ele vai, quer brincar com amigos que são mendigos, sendo príncipe. Então, não pode ser assim. Então, por quê? A identidade dele é de príncipe, mas ainda as suas ações, o comportamento não é como o de príncipe. Da mesma maneira, nós nos tornamos em novos homens, povo de Deus, salvos, filhos de Deus, mas ainda temos essa concupiscência, ainda temos esses espólios carnais. Então é por isso que, realmente, como a verdade está em Cristo, dentro de Cristo nós temos a verdade. Então, se nós estamos em Cristo, Jesus, então agora, essa verdade do Senhor precisa estar em nós. Então, nós precisamos receber esse ensinamento que esse ensinamento do Senhor Jesus precisa nos ensinar, nós precisamos receber. Então, é por isso que nós precisamos nos desponjar do velho homem, nós precisamos largar essas concupiscências do engano. Então, agora, nós todos, realmente, ainda podemos ser tentados.
Nós somos pessoas que recebemos a salvação. Mas será que o diabo ele vai desistir de nós? Não, não vai. Então, realmente, o diabo ele vai atrapalhando, ele continuamente vai tentar fazer com que as pessoas elas sejam realmente inúteis diante do Senhor Deus. Vai tentando corromper, destruir a vida dessa pessoa. Tá? É por isso que o Senhor ele está dizendo que para nós tirarmos do velho homem, nós precisamos nos despojar do velho homem. Então nós todos realmente vamos pensar. Havia uma história de uma nora que ela pegou roupas novas para o seu sogro. E depois que ele recebeu essa roupa, ele não jogou fora as roupas o ano todo. E a roupa cheirando mal, ele disse: Nossa, está muito bom, está tranquilo. E a nora disse: A senhora sogra, realmente seria ótimo se ele pudesse trocar de roupa, o sogro pudesse trocar de roupa, porque realmente todos os familiares vão vir, agora é fim de ano, e ela foi preparar uma roupa nova. E quando foi para lá para procurar, ele estava bem um pouco assim mais estufado pela manhã. Ela falou, é a sogra. Aí a nora começou a falar: Oi, o que é estranho? Quando viu, ele estava vestindo a roupa antiga dentro e por fora estava vestindo a roupa nova. Então ela precisava jogar fora. Ela foi e disse: Sogro, você precisa tirar fora essa roupa velha, suja, antiga. Usa essa roupa nova. Mas ele falou: Não, é só porque as pessoas estão vindo cumprimentar, vão passar o tempo com a família, é por isso que vou usar essa roupa nova por cima. E depois ele disse que vai trocar, porque ele gosta dessa roupa antiga. Então é um absurdo, é uma história que não dá para crer, não é? Então pensem bem, realmente a nora, ela preparou algo novo para dar para que o sogro pudesse vestir. Então está falando sobre essa concupiscência carnal, que precisa desvestir, precisa despojar, precisa jogar fora. Então o Senhor ele nunca vai permitir uma roupa nova para nós se nós não tirarmos desse velho homem. E é por isso que realmente nós que vivemos seguindo as concupiscências do engano, e nós precisamos nos despojar desse velho homem. Então nós precisamos jogar fora todos os nossos cobiças, desejos carnais, precisamos jogar de pouco em pouco fora. Então nós precisamos nos renovar em espírito. Então, e vos renoveis no espírito da vossa mente, quer dizer que nós precisamos nos renovar todos os dias para podermos entrar no novo céu e nova terra. Então o mendigo agora ele se tornou um príncipe, mas ainda ele vive como um pecador, ele precisa jogar fora, ele vive ainda com as suas características de mendigo. É algo que precisa mudar, ele precisa ser educado. Então ele precisa mudar cada momento mais. Então é por isso nós podemos ver que ainda nós, depois de salvos, ainda temos a cobiça, a inveja, as intrigas, a raiva. Nós vivemos com as pessoas do mundo e tem momentos que nós queremos ser com as pessoas do mundo. Mas precisamos jogar fora essas coisas. Então é por isso que nós precisamos nos renovar todos os dias. Quer dizer que cada momento mais nós precisamos viver como filhos adequados diante do Senhor Deus. Então, realmente nós podemos ver que assim como o Senhor é perfeito, nós precisamos ser perfeitos. Como o vosso Pai é perfeito, sejam vós perfeitos. Então, quando o Senhor olhou para Abraão em Gênesis, Abraão estava com 99 anos. 99, falta mais um ano de idade para fazer 100, não é? Então, Abraão estava bem próximo do Senhor Deus. Então, mas o Senhor ele disse que seja perfeito. E quando ele ficou 100 anos de idade, o Senhor permitiu Isaac.
Então é por isso que para que nós possamos nos aperfeiçoar, quando nós nos aperfeiçoamos, o Senhor Deus, Ele permite uma maior graça. É por isso que nós somos transformados continuamente. É por isso que nós precisamos ser transformados. Nós precisamos nos renovar no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós precisamos nos revestir cada momento mais do novo homem. Precisamos ir mudando. Então é por isso. Como na palavra de Provérbios, realmente seja prata, seja ouro, no início tem muitas impurezas. Não existe um ouro puro ou prata puro, maciça. Então, eles colocam em questões, em algumas substâncias químicas, colocam dentro de fogo, e assim acaba com todas as impurezas. E assim se torna um ouro maciço, um ouro puro. Então é preciso tirar as impurezas da prata para fazer um bom prato, um bom copo. Então vai poder formar um utensílio útil. Ou em Provérbios capítulo 25 já aparece. Como em 2 Timóteo capítulo 2 também já disse. Então todos aqueles que invocam o nome do Senhor, então, eles irão se afastar das injustiças. Então quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, quer dizer que todas as coisas que não são santas, coisas que não são justas, as coisas injustas, você vai se apartar do meio deles. É por isso que quando ele se purificar dessas coisas, ele se torna um prato útil diante do Senhor. Então nós podemos ver que existem pratos para a honra, não é? Nós temos pratos que são de barro, de ouro, de prata, de madeira. Dentro de uma casa grande tem vários pratos assim. Então, da mesma maneira, uma pessoa que consegue se purificar de todos os seus pecados pode ser adequado para ser utilizado pelo Senhor. Então, pode fazer coisas boas, novas diante do Senhor. Então, um prato sujo não pode ser útil diante do Senhor Deus. Então, mesmo que seja um prato feito de ouro, seja de cristal, então, se tem alguma coisa suja, então realmente ele não pode ser útil, não é mesmo? Então, nós podemos ver pratos, realmente existem vários pratos feitos de vários materiais, mas diante do Senhor Deus, qual o prato que é utilizado? Não é um prato, não é uma pessoa rica, não é uma pessoa poderosa, não é uma pessoa sábia, inteligente, pessoa famosa neste mundo, mas é uma pessoa limpa. Então, quando essa pessoa é purificada diante do Senhor Deus, é limpa diante do Senhor Deus, ele se torna um prato limpo diante do Senhor. Então, para fazer o trabalho santo diante do Senhor Deus. Então, assim ele é guardado diante do Senhor. É por isso que todos os dias nós precisamos ser purificados diante do Senhor Deus. Então, nós podemos ver que essa é a verdade do Senhor. Então, nós todos realmente precisamos ser purificados pela palavra da verdade. Nosso coração, nossa vivência, quer dizer que pela palavra, pelo Espírito Santo que está em nós, o nosso pensamento, as nossas obras, cada momento mais são transformadas. Então é por isso que nós precisamos nos purificar como purificação pela água. Então, todos os dias nós nos lavamos. Nós tomamos banho, nós vamos e tomamos banho, né? Nos lavamos. Se não tiver água, como é que você pode se tornar limpo? Então, assim conforme pela água nós nos purificamos, nós precisamos nos purificar pela palavra. Nós lemos, aprendemos, nós memorizamos a palavra para todos os dias, cada momento mais essa palavra ela pode estar completa dentro de nós. Se nós não ouvimos, se nós lemos, se nós deixamos de lado, não queremos memorizar, não temos o coração de obedecer à palavra, como é que nós podemos nos tornar puros, limpos? É impossível. Uma pessoa que recebeu a salvação,
Quer dizer que todos os dias ele é purificado diante do Senhor Deus. Como em 1 João, capítulo 3, realmente nós fomos transformados, salvos diante do Senhor Deus, para que nós possamos nos tornar em novos seres. Então, o Senhor, Ele nos permitiu para que nós pudéssemos nos tornar em filhos do Senhor. Então, isso quer dizer que esse é o amor de Deus. Então, não é que nós tenhamos feito algo incrível, algo bom. Então, é por isso que o mundo, ele nos desconhece. Então, porque o mundo não conhece o Senhor. Então, mas quando houver a sua manifestação do Senhor, nós seremos como o Senhor. Isso quer dizer que quando o Senhor ele vier, o nosso corpo vai ser transformado como o Senhor. É por isso que em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, realmente nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Então nós temos esse corpo baixo, sujo, mas vai ser transformado como o do Senhor. Então é um corpo transformado glorioso diante do Senhor. Então realmente mais incrível diante do Senhor, e um corpo santo e um corpo glorioso. Como em João capítulo 3 também, realmente todos aqueles que têm essa mesma esperança do Senhor, aqueles que têm a mesma esperança do Senhor, em primeira epístola de João capítulo 3 já disse, realmente vai ter a mesma esperança com Cristo. E quem tem a mesma esperança com Cristo, o mesmo coração, seja o seu coração, a sua vontade, vai se tornando limpo como o Senhor. Como é que ele pode se tornar limpo? Com a oração, lendo a palavra, ouvindo a palavra. Então, em tudo que eu conseguir obedecer, eu obedeço. Cada momento mais eu preciso me tornar puro diante do Senhor. Mas se eu não faço nem isso, nem aquilo, eu falo, eu sei, mas não tenho um coração de querer obedecer, como é que eu posso me purificar diante do Senhor? É impossível. Então, se eu pudesse viver simplesmente assim, pense só. Realmente é questionável, será que o Senhor está dentro dessa pessoa? Então é algo que nós precisamos pensar. Realmente a salvação que nós temos, a salvação ela é na hora. Quer dizer que a nossa vivência, o nosso coração, cada momento, a salvação é direta, mas a salvação da nossa carne, a transformação da nossa personalidade é cada momento, mas é consecutivo. Vai transformando de pouquinho em pouquinho, vai mudando. É contínuo. Então, é por isso que nós podemos ver uma criança pequena, ela não simplesmente cresce do nada. Ela nasceu, mas existe o crescimento. Da mesma maneira, nós recebemos a salvação, é a transformação dos nossos princípios, dos nossos atributos. E é por isso que tem todo um processo dessa salvação dessa carne. Então, não é simplesmente a salvação que recebemos que nós podemos ficar felizes, a salvação sobre os nossos pecados. Nós temos a certeza de que vamos para o reino do Senhor Deus, nós temos essa esperança. E quem tem essa esperança precisa se tornar puro, limpo como o Senhor, ele é puro e limpo. Então, assim como o Senhor Deus Pai, ele é santo, sedes vós também? Santo. Conforme o Senhor ele já disse na palavra de João. Então, nós precisamos ser santos em todas as nossas obras, conforme o Pai que nos chamou. Então, o Senhor ele já disse, sedes vós santos como eu sou santo. Então, já que o Senhor Deus Pai é santo, nós precisamos ser santos. Assim como o Senhor Deus ele é santo, nós precisamos ser santos. Em toda a nossa obra, toda a nossa ação, nós precisamos ser mudados. Então, tem pessoas que as ações não mudam de forma alguma. Tem pessoas que falam coisas feias, tem pessoas que xingam, tem pessoas que criticam, tem pessoas que falam coisas feias. Mas nossas ações, as nossas falas, tudo precisam ser mudadas. Então quer dizer que nós precisamos ser transformados por completo. Então, da mesma maneira, conforme pela nossa boca, nós precisamos ser transformados como o Senhor. Então, todo o nosso trabalho, serviço voluntário também precisa ser feito diante do
Nós precisamos nos parecer com o Senhor. Então, quem é que vocês acham que o monge ele se parece? Ele se parece com Buda. Porque eles fazem a imagem do Buda e ficam ali, ó, o dia todo na frente dele. Então, eles parecem que têm a paciência, são plenos. E eles vão ali batendo naqueles instrumentos deles. E vão se parecendo com. Então, uma pessoa. Então, ele queria que o seu filho se tornasse uma pessoa incrível. Então, eu não sei se realmente se transforma, mas ele deixou uma foto nova assim na frente, querendo que se tornasse. Eu não sei se por dentro isso realmente funciona. Mas eles desejam. Então, quem recebeu a salvação aqui, o Jesus precisa se parecer com quem? Precisa se parecer com o Senhor. Então, nós precisamos ter o coração de Cristo dentro de nós. Então, quer dizer que nós precisamos nos parecer com o Senhor. Então, nós, cada momento mais, precisamos, de pouco em pouco, cada momento mais, nos parecendo com o Senhor. Para que quando o Senhor ele vier, nós possamos ser transformados. Então, nós podemos ver que uma larva, para se tornar uma cigarra, tem todo um processo, tem todo um processo, demora de pouco em pouco. E depois ele se desponja daquela veste, depois ele voa para os céus. Então nós precisamos ser transformados, nós precisamos nos tornar como o Senhor no dia da sua vida. Então, mas algo que não se tornou uma cigarra por completo. Então vamos pensar que ele só tem 3 anos, 4 anos, porque precisa ter 7 anos para se tornar uma cigarra. Vamos pensar, nós pegamos e tiramos o casulo e você tira ele para fora, aquele besouro. Aquela larva que não se tornou ainda. Ele consegue se tornar cigarra? Não. Ele vai gritar falando, ai! Então você não pode simplesmente tirá-lo de forma forçada. Tem que deixar que ele possa sair, se transformar naturalmente. É por isso que na Bíblia já diz para nós nos desponjarmos do velho homem. Então, agora, nós que fomos criados conforme a imagem do Senhor, nós precisamos nos vestir do novo homem. Quer dizer que agora precisamos ter essa personalidade perfeita de Cristo. Então quer dizer que agora Cristo está dentro de nós. Então aprende-se a palavra, a Bíblia, mas a pessoa ouve, 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 mas e aí? Uma pessoa que não se transforma. Nós olhamos e nós não sabemos por que essas pessoas são assim. Então, uma árvore, por exemplo, ela cresce, tem 10 anos de idade e não quer mais dar frutos. Não é assim. Ela naturalmente vai dar, mas pense bem, o homem. O homem passa 5, 10 anos depois da salvação, mas não muda. A vida é a mesma coisa. Precisa mudar. Não pode ser a mesma coisa. Vamos trocar Colossenses capítulo 3. Efésios, Filipenses, Colossenses capítulo 3, versículo 9. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, se nós olharmos aqui, versículo 7, vamos ler também. Nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Então, quando nós estávamos mortos em nossos pecados, não é? Mas agora desponjai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, quando alguém erra contra ele, ele já fica bravo, querendo matar.
não perdoa de jeito nenhum. Vai e questiona, murmura, persegue. Não pode ser assim. Então, assim como o Senhor ele nos perdoou, nós precisamos nos perdoar uns aos outros. Então, agora nós precisamos ter misericórdia um pelo outro. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Então, se nós não perdoarmos, o Senhor também irá nos perdoar. Mas ainda tem irmãos que eu não sei se eles sabem disso. Vive sem pensar em nada. Então, realmente, todas essas coisas vergonhosas, palavras sujas, tops, precisam ser largadas. Você precisa jogar fora. Então, todas as ações do velho homem, as coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram novas. Quer dizer que esses desejos carnais, essas concupiscências carnais do velho homem, precisa jogar fora. Agora você se vestiu do novo homem. Então agora você segue a imagem do Senhor. Então realmente é aquele que é renovado em todas as coisas diante do Senhor Deus. Então quer dizer que nós precisamos ser transformados continuamente. Quer dizer que isso é algo que é contínuo. Porque é um progresso. Você precisa se esforçar para que isso aconteça. Então vamos procurar Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 10. Vamos ler todos juntos, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós somos feitura sua. Quer dizer que nós fomos criados pelo Senhor Deus. O Senhor, Ele nos salvou. O Senhor, Ele nos fez em novas criaturas. Nós somos criados pelo Senhor Deus. As pessoas que receberam a salvação. Então, realmente, quando nós criamos alguma coisa, tudo tem um processo, tem todo um objetivo, não é? Pense bem, esse microfone. Esse microfone é para poder as pessoas ouvirem muito bem minha voz, é amplificar minha voz. O relógio é para olharmos as horas. Tudo tem um objetivo. Então, por que nós somos criados pelo Senhor Deus, uma nova criatura? Então, nós somos criados conforme a imagem do Senhor Deus. Então, quer dizer que nós todos fomos criados conforme o Senhor Deus. Então, nós somos pessoas que fomos criados para o Senhor Deus. Então, quer dizer que todo esse trabalho, quer dizer que o Senhor, Ele já preparou. Então, quer dizer que em todas as coisas, o Senhor, Ele tem nos salvo também. O Senhor, Ele já planejou esse trabalho para nós. Quer dizer que nós somos salvos conforme esse planejamento do Senhor Deus. Então, uma pessoa que foi salva, agora ele foi criado conforme a imagem do Senhor Deus, mas por que ele foi criado conforme essa imagem do Senhor? Para que essa nova criatura foi criada como uma nova criatura. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos salvou desde o princípio. Quer dizer que desde a criação, Ele já tinha esse objetivo. Quer dizer que esse trabalho já foi planejado, preparado pelo Senhor Deus desde antes, para que nós andássemos nelas. Então, o Senhor, Ele não simplesmente nos salvou, nos fez como pessoas novas, mas para que pudéssemos fazer as boas obras. E o que são essas boas obras? A boa obra não é simplesmente uma bondade, mas quer dizer que desde o princípio, desde a antiguidade, o Senhor, Ele já havia preparado para que pudéssemos fazer. Se olharmos em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Versículo 38. Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude,
o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o Senhor Jesus de Nazaré. Por que chama de Jesus de Nazaré? Então, Nazaré é uma cidade realmente muito pobre, que não tem nada de bom para se ver. É por isso que os judeus questionavam, dizendo, como é que pode sair algo bom de Nazaré? Eles estavam desprezando. Então, as pessoas desprezam quando chamam de Jesus o Nazareno. Então, o Senhor ele disse, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Isso é despejar o Espírito Santo e a virtude diante do Senhor. Quer dizer que todo o poder do Espírito Santo obviamente foi ungido sobre o Senhor Jesus. Quer dizer que o Senhor Jesus agora ele andou fazendo bem. Fazendo bem. Então, o Senhor Jesus, antes de nos salvar, então, o Senhor ele recebeu todo esse poder do Senhor Deus, andou por todos os lugares fazendo o bem. O que significa o bem? Então, todos aqueles que foram oprimidos pelos diabos, eles foram curados. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas viviam perseguidos pelo diabo, sendo levados pelo diabo. E eles foram salvos. Foram curados. Então, o Senhor Jesus ele veio como um homem, ele recebeu o poder do Espírito Santo, a virtude do Senhor, ressuscitou os mortos, curou os enfermos, os leprosos, os cegos, expulsou demônios. Todos os oprimidos do diabo foram curados. Quer dizer que ele fez o trabalho da salvação do nosso espírito. Então, o Senhor Jesus, ele ter rodado por toda a terra de Israel, fez todo esse seu trabalho e partiu, e o Espírito Santo veio no dia do Pentecostes, para que o Evangelho fosse pregado de Jerusalém a Samaria até confins da terra, para onde quer que os salvos fossem, todos aqueles que são oprimidos pelo diabo possam ser salvos, quer dizer que para que possam fazer essa boa obra, o Senhor antecipadamente mostrou através do Senhor Jesus. Quer dizer que o trabalho, essa boa obra que está no Senhor, aonde que está? Está em nós também. Está dentro de nós os salvos. Como Efésios capítulo 3, versículo 20 também. Então, nós todos, que realmente conforme essa graça, esse Espírito que o Senhor ele trabalha em nós, através desse poder que opera em nós. Então, realmente tudo o que nós pensamos, em todas as nossas ações, realmente para que seja transbordante. Então, onde que está esse trabalho do Senhor? Está dentro de nós. Nós que recebemos a salvação, os santos agora estão dentro do corpo de Cristo. Então, nós todos agora somos o corpo de Cristo. Quem está dentro desse corpo? O Senhor Jesus, que é a cabeça. Então, realmente, todos aqueles que estavam sendo oprimidos pelo diabo realmente foram salvos. Isso quer dizer que fazemos o trabalho de salvar esse espírito que está sendo oprimido pelo diabo. Essa é a maior boa obra diante do Senhor. Não existe nenhuma boa obra maior do que esta. Uma pessoa que está morrendo de fome, você dar comida ela para sobreviver, um doente, você curar a enfermidade dele, todas essas coisas são boas obras. Então, um estudante que não tem dinheiro, você dar uma bolsa para ele estudar. Então, tudo isso são boas obras, mas a maior boa obra é curar aqueles que estão sendo oprimidos pelo diabo, resgatá-los. Como em Atos, realmente todos aqueles que estão sendo oprimidos pelo poder do diabo. Para essa pessoa poder retornar para diante do Senhor Deus. Onde já se viu um trabalho maior do que esse? De salvar esse povo que está sendo oprimido para entrar no reino do Senhor Deus. Essa é a boa obra. Então o Senhor ele nos salvou, nos permitiu para que nós pudéssemos nos tornar em novas pessoas. Porque cada momento mais nós vamos nos parecendo com o Senhor. Então, quer dizer que o Espírito Santo que está dentro de nós, cada momento mais faz com que nós possamos fazer essas boas obras como o Senhor. Então, quer dizer que nós somos purificados. Quer dizer que nós somos limpos diante do Senhor Deus. Então, para que nós possamos fazer essa boa obra diante do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor ele nos criou para essa boa obra.
Então vamos trocar Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículos 5 e 6. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, desde o primeiro dia quer dizer que é o dia da salvação. Então, quer dizer que desde o dia que nós recebemos a salvação, nós estamos em comunhão. Então, desde o momento que recebemos a salvação, o que se inicia? Então, nós temos a comunhão. Bom, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Então, nós fomos chamados para que possamos estar em comunhão em nosso Senhor Jesus Cristo. Comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fellowship. Fomos chamados para esta comunhão. Então, depois que recebemos a salvação, nós não estamos mais sozinhos. Nós temos os irmãos e irmãs que receberam a salvação. Há um irmão, irmã, tio, tia. Então, toda essa família, você tem uma comunhão. Então, você dentro da comunhão, você vai crescendo. Então, dentro da comunhão, você vai vivendo diante do Senhor. É por isso que essa comunhão que nós temos é com Cristo Jesus. Então, essa comunhão com o Senhor. Não é uma comunhão carnal, mundana, mas é com Cristo Jesus. É o viver num rebanho santo junto do Senhor. Então, desde o primeiro dia, quer dizer que nós estamos em comunhão até o presente momento. Então, quer dizer que nós estamos em comunhão para o Evangelho. O que é que nós fazemos com o Evangelho? Então, o que é que nós fazemos dentro de Cristo Jesus? Nós começamos algo novo. Quer dizer que inicia-se a comunhão. Então, após a salvação, nós todos, junto com Cristo Jesus, o Espírito que opera agora no meio de nós, o Senhor está junto conosco. O poder que estava dentro do Senhor Jesus agora está no meio de nós. Então, quer dizer que Ele faz o trabalho dentro de nós e ainda mais além deles. Quer dizer que transborda. Quando nós desejamos, o que nós desejamos dentro de nós? É falar, Senhor Deus, eu quero ganhar muito dinheiro. É isso? Senhor, me dê um emprego ótimo. Senhor, me dê um ótimo trabalho, eu quero fazer algo bom. Não. Quer dizer que nada tem valor. Então, Senhor, por favor, permita para que muitos espíritos recebam a salvação. Senhor, permita para que espíritos possam receber a salvação através de nós. É isso que nós precisamos desejar. Então, Senhor, ainda esses espíritos não conhecem a sua graça. Senhor, como um dia fosse 1000 anos fosse um dia, para que nenhum espírito pereça, permita a oportunidade para que possamos salvá-los, porque o Senhor está aguardando até agora. Então, quer dizer que esse coração precisa se tornar o nosso coração. Então, os familiares, amigos que ainda não receberam a salvação. Então, quer dizer que nós todos que estamos vivendo dentro do Senhor, fomos criados conforme o Senhor. Mas, realmente, tem muitas pessoas que estão indo para o inferno, nem sabem que estão indo para o inferno. Como é que iremos salvá-los? Olhem no Japão, eu fui no Japão. Eu vi vários irmãos e irmãs, pastores, se esforçando, se dedicando para evangelizarem. Eles estão se dedicando tanto como se estivesse secando o próprio sangue. Mas as pessoas que estão ouvindo a palavra não têm interesse. Não é algo realmente bem abafado. Amanhã também irei para o seminário em Hong Kong. As pessoas de Hong Kong também. É muito difícil evangelizar. Não, porque todas as coisas que são visíveis são boas de se ver. Eles pensam que é um hobby, eles acham que é uma brincadeira acreditar em Jesus. Eles falam, no seminário vai ter algo gostoso? Se tiver, me chama. Eles não têm interesse no Espírito. Mas mesmo assim, nós, para que um Espírito possa receber a salvação que é mais precioso do que todas as coisas, estamos evangelizando. Nós estamos fazendo
o nosso máximo. Se um ano fosse 1000 dias. Então esse é o nosso desejo, não é mesmo? É por isso que todas as coisas que nós pedimos, nós desejamos, o Senhor ele faz o quê? Transbordando. Então, uma pessoa por pessoa receber a salvação, a evangelizarmos, é algo muito difícil. Eu adoraria se eu tivesse algum lugar para poder evangelizar para as pessoas, mas não tem. A nossa igreja agora é grande desse tamanho. Então, realmente, muitos espíritos podem receber a salvação. Nós temos 700 pastores, missionários, estão em 82 países e 1000 igrejas diferentes. Só no exterior. Muitos espíritos recebem a salvação. Então, conforme a nossa oração, o Senhor ele faz transbordando. Então, ele iniciou a boa obra dentro de nós. E essa boa obra continua dentro de nós. Esse é o trabalho que o Senhor ele faz. É o Senhor que inicia a boa obra. Até o dia do Senhor. Até o dia da vinda do Senhor. Ele cumpre essa boa obra. Então, para que possamos fazer essa boa obra, nós somos criados conforme o Senhor. Então, realmente, nós somos criados pelo Senhor. Então, nós todos que recebemos a salvação para podermos fazer essa boa obra, desde a criação também já foi antecipado. Quer dizer que é para isso que nós fomos criados. Uma pessoa que recebeu a salvação, se ela não for mudada, é muito difícil salvar outra pessoa. Então, uma pessoa do mundo ainda viver no meio da carne, viver igual às pessoas do mundo. Tenta evangelizar para ver se consegue. As pessoas do mundo vão dizer, creia você muito bem, você pode crer. Você vive desse jeito. Quando o nosso coração, a nossa vida muda, o nosso valor, o nosso objetivo vai mudando, quando o método de vida muda, a nossa verdade, ela pode ser evidenciada para as pessoas do mundo. Então, mesmo que nós falemos coisas boas, se nossa vivência, a nossa vida não é correta, as pessoas vão falar, nossa, ele mente muito bem. O que é mentira? Mentira é você contar algo que não está no seu coração, algo que é falso. Então, o Senhor Jesus, ele é a própria verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós, como pessoas que conduzem esse caminho, estamos evidenciando essa palavra do Senhor Deus, a vida. Então, nós precisamos fazer esse trabalho de conduzirmos diante do Senhor Deus. Então, quer dizer que nós realmente fomos criados para o Senhor. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, realmente o Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Qual o trabalho? Quer dizer, o trabalho da criação já terminou. Agora ele está fazendo o trabalho de cuidar de todo esse universo, mas o trabalho que o Senhor, ele faz, é de salvar os espíritos que estão para a perdição. O Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quer dizer que o Senhor, ele veio para esse trabalho. Então, o trabalho de salvar os pecadores. Então, realmente, através da misericórdia do Senhor, o Senhor Jesus recebeu o juízo por nós, para que os pecadores pudessem ser salvos. Então, para fazer esse trabalho da salvação, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz por nós. E é por isso que o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, realmente eu fui enviado para fazer esse trabalho da salvação na cruz. Da mesma maneira, agora essa verdade que foi feita pelo Senhor Jesus, agora nós precisamos evidenciar. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, realmente o Senhor Jesus, ele realmente respirando diz, recebeis o Espírito Santo. Então, se deixares, realmente serão deixados, e se salvarem, essas pessoas vão ser salvas. Então, quer dizer que realmente nós pregamos o Evangelho, essas pessoas elas são salvas. Se nós não falarmos, nós deixarmos as pessoas, elas vão para o inferno, são deixadas. Uma pessoa que está adoecida para uma doença da morte, o médico pode salvar essa pessoa, pode curar essa pessoa, pode dar um bom remédio, vamos pensar nisso. Mas ele fala, não quero, estou cansado. E se deixar morrer? É um médico ruim. Precisa salvar uma pessoa que é coitada.
para um espírito que está indo para a perdição. No momento que nós pregamos o Evangelho. Então, nós não devemos nos envergonhar desse Evangelho. Esse Evangelho é o poder para salvar o espírito de todos aqueles que creem. Tem o poder da salvação para todos aqueles que creem. Como é que eu posso deixar de pregar? Então, como que ouvirão se não há quem pregue? Então, como que crerão se não há quem ouve? Então, como é que pregarão se não ouviram? Da mesma maneira, realmente nós todos, se nós ficarmos de bocas fechadas, ninguém pode receber a salvação. É por isso que o apóstolo disse, realmente nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Porque as pessoas falavam, se falar, vamos matá-los. Então, mas nós precisamos falar, porque nós cremos nisso. Como é que irão impedi-los? Não tem como. Mas uma pessoa que recebeu a salvação agora, tá ali, não tá nem aí se vai ir para o inferno ou não, só quer viver a vida dele. O trabalho da evangelização não é algo que nós fazemos sozinhos, nós fazemos juntos. Então, nós estamos vendo o trabalho da evangelização pelo mundo todo fortemente. Então, nós temos a oração, e não simplesmente a oração. Mesmo que eu não consiga ir como missionário, eu preciso realmente usar como os bens, ofertar. Eu não consigo ir como missionário, mas eu posso enviar missionários. Então, da mesma maneira, realmente seja no ano novo, eu posso ter uma nova determinação dentro do meu coração, posso ofertar, posso decidir como fazer as missões, enviar o dinheiro para a missão. Então, nós estamos aqui sempre frisando no horário do anúncio, falando para vocês ofertarem, para vocês dizmarem. Não. Vocês fazem isso naturalmente, porque somos irmãos e irmãs em Cristo. Até no meio do Covid, a oferta não diminuiu. Pode ser que tenhamos ofertado muito mais. Hoje em dia, agora não precisamos falar para fazermos que fazem, mas é algo natural. É algo automático. Então, no ano passado, realmente para a missão internacional, através só do dinheiro que nós gastamos do conselho para a missão, realmente foram milhões. Então, nós não sabemos quantas pessoas realmente gastaram quanto, realmente na oferta. Então, mas eu nunca pedi a oferta de alguém, nunca perguntei a oferta de alguém. Eu simplesmente só sei a oferta que o dízimo que a minha esposa faz e eu faço. Eu não sei. Não preciso saber o que os outros fazem. Só preciso saber de mim mesmo. É uma relação minha com Deus. Então, mas precisamos ter o quê? Um esforço, uma dedicação. Precisamos orar, precisamos ofertar. As pessoas que ofertam não gastam para si, eles se dedicam para que os outros possam receber a salvação, usam esses bens para o Senhor. O nosso esforço, a nossa dedicação para que não seja em vão. Se não tivermos esse trabalho, como é que as outras pessoas podem receber a salvação? Não tem como. Uma coisa que eu agradeço muito diante do Senhor Deus é que nossos irmãos e irmãs, no meio da oração, as ofertas que fazemos, as ofertas para a missão, nós vemos que muitos espíritos podem ser salvos. E isso não é algo em vão. Jamais é em vão. Como em Lucas capítulo 10, o Senhor já disse para nós fazermos amigos com as riquezas da injustiça, para fazermos amigos. O que é isso? É fazer amigos que vão para o céu, amigos eternos. Então, todas as coisas que nós temos agora irão acabar, irão desaparecer. Então, todas as coisas que nós temos que são essas coisas da injustiça, nós precisamos gastar antes que desapareçam. Mas tem pessoas que vão ajuntando, nem sabem quem vai usar. Então, mas você precisa usar o jeito mais rápido possível. Então, realmente, nós precisamos nos dedicar, nós temos nossos amigos e amigas, não é? Então, nós todos precisamos ter esses amigos. Então, nós todos realmente teremos esses amigos, porque assim nós teremos amigos que irão nos receber nos céus.
Algumas pessoas falam, o pastor pregou muito bem, é por isso que eu recebi a salvação. Eu recebi a salvação por causa do pastor. Ah, foi o pastor. Então, por dentro, eu fico assim me coçando. Quantos irmãos oraram por você? Quantos irmãos que se sacrificaram por você? Olhem no retiro. Então, nós nos reunimos em 7 etapas diferentes. E a maioria das pessoas que estão ali são pessoas que já receberam a salvação. As pessoas que não receberam a salvação, não dá 20%. 30% seria ótimo, mas não dá esse tanto. Então, as pessoas que receberam a salvação, realmente que receberam a salvação em todo momento, precisam se dedicar, eles vão e ofertam. Então, realmente não adianta o missionário ir para outro país para evangelizar, que não tem como. Então, realmente, nós todos estamos diante do Senhor, estamos ali trabalhando, nos dedicando. É como se fossem soldados que estão na guerra. Então, nós precisamos dar o suporte, precisamos dar todos os suprimentos. Como é que podemos vencer a guerra se não auxiliarmos? Então, estar à frente, pregando o Evangelho. E também os irmãos que estão atrás, ali se esforçando, se sacrificando. Agora as pessoas falam, é porque o pastor que prega bem, então recebe a salvação. Não é nada do pastor. Então são os irmãos e irmãs que estão orando, que têm esse sacrifício. É por isso que eu recebi a salvação. É isso que eu preciso ter no meu coração. Então, assim como o Senhor Deus sabe, eu preciso saber também. Precisamos conhecer uns aos outros. Então, quando nós fazemos esse bom trabalho, essa boa obra, realmente é o agrado do Senhor Deus. Bom, em Lucas capítulo 6, realmente todo o rebanho se esforçava para tocar no Senhor Jesus. Todo o rebanho vinha e queria tocar no Senhor Jesus. Porque só de tocar no Senhor Jesus, do Senhor Jesus tinha o poder. Saía o poder. E muitas pessoas elas podiam ser curadas, qual seja a doença. Só de tocarem no Senhor Jesus. As pessoas tinham essa fé. Quer dizer que o poder que estava no Senhor Jesus está aonde? Então, quando o Senhor Jesus ele diz, quando o Senhor Jesus toca, o enfermo é curado. Só de tocarem por trás, sem conhecer nem o Senhor Jesus perceber, eles tocam, e o Jesus é curado. Então, da mesma maneira, nós podemos ver que o Espírito Santo que opera no meio de nós, para fazermos essa boa obra, todo esse trabalho, nós precisamos fazer o nosso máximo. Porque assim o Senhor Deus, Ele nos criou para esse trabalho. Esse é o principal objetivo de nos ter criado. Então, o Senhor Jesus, Ele já disse uma vez. Então, realmente, Senhor, eu irei te seguir, Senhor, mas eu irei seguir depois que eu sepultar o meu Pai. Mas o que o Senhor Jesus disse? Lucas capítulo 9 havia dito o quê, em especial? Deixai os mortos com os mortos. Deixai os mortos para os mortos. E tu vai anunciar o reino de Deus. O que significa o morto sepultar o morto? Então, o morto deve sepultar. O morto que está morto em espírito fica junto com o morto carnal, porque aquele que está morto espiritualmente vai sepultar aquele que está morto carnalmente. É por isso que ele está falando morto com morto. Mas você vai para anunciar o reino de Deus. Quer dizer que nós precisamos anunciar para que aqueles que estão mortos espiritualmente possam ser salvos. Os trabalhos, realmente dos mortos, precisamos deixar com os mortos. Nós somos pessoas que estamos vivas. Nós somos pessoas que anunciamos o reino de Deus. Nós precisamos fazer esse trabalho do Senhor Deus. Então, realmente, uma pessoa que não recebeu a salvação pode pregar o evangelho? Não tem como. Olhem na televisão, olhem quantos pastores diferentes ali ficam pregando nos canais de TV. Então, ouvindo aquela palavra, não tem como receber a salvação. Eles não falam que você tem que nascer de novo, não falam como tem que receber a salvação. Eles só falam, venham para a minha igreja, se esforcem, se dediquem, ofertem, e é isso. Mas nós que recebemos a salvação, o Senhor, Ele atua no meio de nós.
Então, esse grande trabalho do Senhor, através desse trabalho imenso do Senhor. Então, nós não devemos esquecer. Porque nesse imenso trabalho do Senhor, nós todos precisamos nos dedicar. Porque nós somos pessoas vivas. E existe um trabalho do vivo. O trabalho do morto, nós precisamos deixar com os mortos. Nós somos pessoas que estamos vivas. É por isso que existe um trabalho que nós precisamos fazer como vivos. Vamos orar? Meu Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Realmente nós somos pessoas que fomos salvos e precisamos fazer esse imenso trabalho do Senhor Deus. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido para que nós pudéssemos ser novas criaturas. O Senhor que permite essa imensa graça para nós, que o Senhor permita a sua graça, a condução, para que nós, dentro do Senhor, todos os desejos carnais possam ser desponjados, desponjarmos do velho homem, para que nós possamos viver como um novo homem, uma nova criatura, para que possamos ser pessoas adequadas para o seu trabalho, que assim possamos ser conduzidos. Senhor, através do seu imenso trabalho, que nós possamos ser conduzidos. Que o Senhor permita para que nós possamos ser conduzidos para diante do seu trabalho. Senhor, para nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, nossos irmãos e irmãs que estão guardando a sua palavra, que o Senhor permita a sua santa vontade, o seu evangelho, para que possa ser pregado fortemente. Somente que todos nós que estamos aqui, realmente possamos receber a atuação do Espírito Santo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.